É importante. Serve para que fique registrado para os colegas que não conseguiram participar, para que vocês mesmos possam revisar depois o que foi dito aqui. Temos um consenso, tudo certo. Quem vai? Quem se apresenta? Eu estou com pressa aí. Meu nome é Calícia, eu sou da cidade do Amparo, aqui na Paraíba, e eu estou com 2 dúvidas que eu quero tirar. Peraí, segura a dúvida. Peraí, Karina, Marcos e Carla vão se apresentar ainda, mulher. Ah, Segura aí, as dúvidas chegam já. Gente, bom dia a todos e todas. É um prazer estarmos aqui em mais um momento, né? Os momentos virtuais são muito bacanas, apesar de eu gostar mais dos momentos presenciais, que a gente sente mais o calorzinho de vocês e mata a saudade do povo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Marcos Nascimento, eu estou na ACERT como especialista em proteção social e proteção contra as violências, e também acabo tratando um pouco sobre o PPA. Faço parte dessa equipe maravilhosa, junto com esse povo querido, que é tão bom de trabalhar. Vamos ter um excelente evento agora pela manhã. Aproveitem para tirar todas as dúvidas. Suguem bem muito Flavinho, que ele é tapa de cruz, viu? Bom trabalho para a gente. Carlinha? Oi, estou aqui. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Carla. Tenho trabalhado mais diretamente com os municípios da Paraíba, né? Na articulação e mobilização. Mas sempre me deparo com alguém, seja de Alagoas, seja de Pernambuco. Então, estamos aqui para mais uma manhã de conhecimento, né? Então, vocês ficam bem ligadinhos. Deixe suas dúvidas também no chat, né? Para que a gente possa auxiliar Flávio com essas perguntas que vocês vão deixar. E aí, vamos embora. Vamos fazer acontecer e fazer essa turminha do Nuca dar as caras no selo e juntamente com eles, né? Nada por eles sem eles, né? Então vamos embora. É isso. E aí, na sequência, gente, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Chamo-me Karina Catanho e gostaria de, em nome da ACEC, darmos as boas-vindas à nossa sala Plantão Tira Dúvidas sobre os NUCAS. Esse é um momento especialmente dedicado a vocês, mobilizadores, mobilizadoras de adolescentes dos municípios de Alagoas, Paraíba, Pernambuco, que tem um papel fundamental na construção e fortalecimento dos núcleos de cidadania de adolescentes. Nosso objetivo hoje é apoiar cada equipe municipal na criação e reativação dos núcleos para que se tornem esses espaços vivos, orgânicos, de protagonismo juvenil e de participação social, contribuindo diretamente para os avanços do selo dessa edição 2025-2028. Estamos muito felizes em tê-las conosco e confiantes de que esse encontro trará boas reflexões, orientações, inspirações para seguirmos juntos nessa caminhada. Sou de Pernambuco, além de estar aqui também como AMA, sou responsável pelo resultado sistêmico 6, então também em alguns momentos a gente vai estar dialogando sobre isso, com certeza. Então, um bom encontro, um bom momento, que apesar de ser online, não diminui em nada essa potência. Vamos que vamos. Obrigado, gente. Karina, Marcos e Carla. É isso mesmo, esse é o tom, né, desse nosso momento de hoje. E aí é um plantão Tira Dúvidas. Alguns de vocês vão lembrar que em agosto a gente participou de uma sala aberta, onde foi mais um momento mais de apresentação, mas aqui a ideia é tirar dúvidas. Mas não por isso eu vou deixar de fazer uma apresentação breve para que a gente entenda que entrega é essa que a gente está falando, tá bom? Só uma revisão rápida. E aí vou tomar aqui a liberdade de passar. Vocês já devem estar, nesse momento, apropriados e apropriadas do que é que se trata
a área de participação de adolescentes e o que é o NUCA, né, da cidade de vocês. Então, o NUCA é esse grupo que vai ser formado por meninas, meninos e meninos de 12 a 18 anos de idade e que são adolescentes moradores das cidades que participam do selo Unicef. O espaço é criado para estimular e garantir representatividade e participação dos adolescentes na vida comunitária, que já é um direito previsto na legislação, né, na Convenção dos Direitos da Criança Internacional, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Todos esses documentos garantem o direito à participação de crianças e adolescentes. A criação de um NUCA, e aí quem estava nos ciclos formativos já deve ter fixado isso na cabeça, é uma parte obrigatória do pacote de atividades que as gestões municipais se comprometem a realizar nesse momento da adesão. Ou seja, não existe selo sem NUCA. Não adianta seguir um trabalho em todas as áreas dos resultados sistêmicos, em cada um dos 6 resultados sistêmicos, se não se avança também na pasta de participação de adolescentes. Então, cada município que aderiu ao selo indicou uma pessoa adulta, que provavelmente são vocês, né, vinculados à gestão municipal, que deverão garantir a participação cidadã desses adolescentes ao longo de toda a edição. São vocês, os nossos queridos e queridas mobilizadores de adolescentes. E aí existe todo um plano de trabalho, né, um plano de voo para o que é que esse mobilizador de adolescentes, junto aos jovens, deve fazer durante a edição, mas tudo isso começa com a criação ou a reativação, para municípios em que o NUCA já existia, desse grupo. E aí, aqui eu trouxe 2 passos, porque é uma entrega que é muito simples, feita em 2 passos. Como é que a gente cria o Reativa NUCA, Flávio? Primeiro passo, identificar e definir quem são esses adolescentes que vão fazer parte do NUCA durante essa edição. Então, vocês já sabem que são adolescentes de 12 até 18 anos, né, nem menos nem mais do que isso. Mas aí chega muito para mim perguntas do tipo, onde é que eu encontro, quem é que eu devo escolher, onde é que eu vou mobilizar esses meninos? E aqui tem uma lista de opções, né, de espaços, de ambientes onde os adolescentes estão presentes e que podem e devem ser mobilizados. Então, municípios afora, a gente vê que existem muitos adolescentes engajados que são da rede municipal de ensino, ou da rede estadual de ensino, ou da rede privada de ensino, e essa é uma dúvida que tem chegado para mim, né? Eu só posso mobilizar os adolescentes que estão na rede municipal, ou então eu não posso colocar no NUCA adolescentes que estudam em escolas estaduais, e isso não é verdade, gente. O NUCA é um espaço aberto a todas as adolescências, incluindo as que estão em rede municipal, estadual ou privada. Outros núcleos de cidadania funcionam com adolescentes, né, que fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, do SCFV. E esse também é um espaço onde vocês podem mobilizar e engajar os adolescentes, bem como os grupos e projetos culturais do município. Vocês também podem realizar uma seleção aberta, amplamente divulgada. Vocês podem mobilizar a partir de bairros e de territórios específicos. E aí eu trago aqui o exemplo de Serra Talhada, aí de Pernambuco, né, que tem um núcleo de cidadania que funciona num bairro específico da cidade, isso desde a outra edição, e que nessa edição eles vão levar o NUCA para o território quilombola da cidade. Então, essa também é uma estratégia de mobilização, mobilizar a partir de territórios específicos. Mas isso tudo que eu estou dizendo é para resumir no seguinte, gente. Qualquer espaço com adolescentes de 12 a 18 anos são espaços que podem ser usados para engajar esses adolescentes. Flávio, qual é o critério para colocar um adolescente no NUCA? O critério é que seja um adolescente. Todos os adolescentes, dentro das suas diversidades de territórios, de escolaridade, de renda, de raça, todos e cada um desses adolescentes do município de vocês tem o direito à participação, e cada um deles é bem-vindo nesse espaço. Então, esse é o primeiro passo, gente, de como criar ou reativar o NUCA, é identificar e definir pelo menos 16 adolescentes. E o segundo passo, está escrito terceiro, perdão aí o erro,
com os dados dos 16 ou mais adolescentes, então pode ser mais do que 16 adolescentes, podem ser quantos adolescentes o município conseguir, mas não pode ser menos de 16. Isso acredito que já esteja claro. Então, uma vez que vocês tiverem definido esses 16 adolescentes, vocês vão coletar os dados desses meninos e meninas e vão preencher o formulário de criação do NUCA. Então, obrigatoriamente, precisam ser pelo menos 8 meninos e 8 meninas, não pode ser menos de 8 meninos, não pode ser menos de 8 meninas. E aí, dentro desse formulário, que é um formulário do Google, vocês vão fazer uma inscrição por vez no formulário. E aí, quando acabar a inscrição de um adolescente, recarrega e inscreve o próximo, repetindo esse processo até que cada adolescente esteja inscrito. E até 27 de novembro, vocês precisam ter inscrito pelo menos esses 16. Assim, o município vai garantir a pontuação da entrega, que é obrigatória, e o NUCA vai estar, né, reconhecido como um NUCA criado ou reativado. Aqui fica o QR Code para acessar o formulário de inscrição, mas esse link, né, já foi amplamente divulgado nos grupos de WhatsApp, nos canais de mobilizadores, e acho que esse é o pontapé para a nossa conversa. Acho que agora a gente já pode abrir para as inscrições para quem tiver com dúvida. Já posso liberar, Flávio, o parar áudio aqui de apresentar. E pode sim, Carlinha. Acho que já tem gente inscrita, né? Tá. Primeiro vai começar pelas pessoas que estão com as mãos levantadas, não é isso? Então temos Luana primeiro, depois Luiz e Eduardo. Isso mesmo, gente. E, Luane, só antes de tu começar a falar, vamos pedir para todo mundo utilizar a mãozinha, tá? Todo mundo que quiser falar, por favor, levanta a mão para a gente conseguir manter um controle. Flavinho, só uma orientação, né? Entraram muitas pessoas e aí já estão surgindo perguntas. Só uma coisa que é para todos e todas. Certo. Não se preocupem, como vocês sabem, todas as nossas atividades online, elas ficam gravadas. Então, quem por algum motivo não puder ficar até o final, ou não pôde estar presente neste momento, posteriormente iremos disponibilizar, certo? Perfeito, obrigado, Karina. Vamos lá, Luane. Bom dia. Pessoal, eu queria saber, eu já fiz as inscrições dos 16 adolescentes, como é que eu vejo a inscrição deles lá? Ótima pergunta, essa é a pergunta que mais está chegando. No momento, Luane e demais, isso não é possível ver as inscrições que foram enviadas lá. Por quê? Porque esse formulário ele está sendo utilizado a nível de selo Unicef do Brasil inteiro. Então, 18 estados do Brasil estão inscrevendo adolescentes nesse formulário. Isso acabou gerando um volume muito grande de respostas. Da última vez que eu olhei, tinham mais de 7 mil respostas. E, então, esses dados eles estão sendo compilados, organizados numa planilha, numa base de dados, que permita que nós, parceiros implementadores, possamos ver isso de maneira mais clara, mais fácil, mais objetiva. Só que esses ajustes técnicos estão sendo feitos por um profissional, e aí nós todos estamos na espera da liberação, né, novamente, dessa base de respostas, das respostas de vocês. Então, no momento, nenhum parceiro está com acesso a essas respostas. E, sendo assim, a gente não tem como disponibilizar isso para vocês. Mas essa semana, isso já vai ser regularizado. E aí, a nossa expectativa é que, a partir da semana que vem, o município que tiver com dúvidas sobre, né, como é que está a sua situação no formulário, vai poder entrar em contato comigo e eu vou poder fazer esse repasse. Mas agora, hoje, isso não acontece, porque esse formulário está sendo ajustado. Entendesse, Luane? Tirei tua dúvida? Entendi sim, obrigada. Eles podem, né, Flávio, fazer uma lista à parte, uma planilhazinha à parte, sempre que preencher alguém, colocar nessa planilha à parte para fazer um monitoramento interno, para que vocês fiquem ligados de quem está sendo inscrito, né, e os contatos para poder adicionar num grupo, para poder convidar para uma reunião. Então, é sempre bom fazer dessa forma. Exato.
tem que recorrer a papel e caneta, né? Vocês vão fazer uma lista de que adolescentes e aí vai passando o tracinho, vai riscando até ter certeza. E assim também, quando clica ali no enviar do formulário, que ele aparece aquela mensagem, pronto, já foi enviado, e aí pede para você enviar outra resposta, aquilo já é uma segurança de que aquele adolescente foi inscrito, certo, gente? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Então, é Bom Jardim, CRAS Bom Jardim, a segunda pessoa. Bom dia, Denise. Bom Deixa eu só dia, abrir a Denise. câmera aqui. Porque esses encontros, por mais que a gente queira estar 100% focado aqui, mas acaba que a gente está aqui ao mesmo tempo em outras demandas, infelizmente. Mas, olha, vejam só, é só assim, que eu acabei me ausentando aqui um pouquinho, não sei se vocês falaram a respeito do curso, e algo que me preocupa muito, até comentei lá na nosso encontro presencial, a gente tem até o dia 30, né? E, como eu até sinalizei, acredito que a maioria aqui, além dessa missão, enquanto mobilizador do NUCA, a gente também tem outras missões, outras demandas, e eu acredito que a SET também está ciente, não vai prejudicar nenhum município, quanto à questão do prazo. Mas eu ainda estou nessa ansiedade para saber quando é que vai ser disponibilizado já a plataforma para iniciarmos o curso. Outra excelente pergunta, Denise. Obrigado pela tua dúvida. Primeiramente, esse prazo de 30 de outubro, que era o prazo inicial, ele já foi adiado. Então, não é mais 30 de outubro, agora é 28 de novembro, certo? Podem atualizar aí o Unicef deu um mês a mais para a realização desse curso. E esse curso, de fato, não saiu, gente. Ele ainda não está disponível lá no AVA, infelizmente. A gente sabe que é uma ansiedade muito grande, né? Hoje vai acontecer uma reunião sobre a área de adolescentes em que eu espero que nós tenhamos atualizações sobre o andamento desse curso. Eu acho que não vai mais demorar, tá? Eu acho que vai sair a qualquer momento lá no AVA, mas aí a orientação que eu dou é que vocês aproveitem esse meio tempo em que o curso não está disponível, para já ir criando, quem ainda não tem, um cadastro lá no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem. Apesar do curso não estar lá, a plataforma segue aberta para que vocês se cadastrem, então já é uma coisa que vocês podem adiantar. E quanto ao prazo, né, que por mais que tenha sido adiado em mais um mês, né, é uma demanda, né, Denise, como você fala, vocês têm outras atribuições, e esse curso ele tem uma carga horária que não é muito extensa, é um curso de 10 horas, e naquele formato em que você realiza as atividades no horário que você puder. Então é isso, gente, assim, peço desculpas, né, por não ter chegado ainda, realmente não está lá, não está disponível, mas como o Lilian traz, por exemplo, o AVA tem outras formações, outros cursos que podem ser bem interessantes para vocês, e aí peço que todo mundo fique de olho nos grupos, porque assim que for liberado, a gente avisa. Tranquilo, Denise, tirei tua dúvida? Tranquilo, tirou sim. Viu? Muito Obrigado. obrigada e aguardo aí a gente ter também os encontros presenciais, que são maravilhosos. Com certeza. Um abraço. Eu acho que agora é Radamés. Radamés, tu nos escuta? Acho que não. Qualquer coisa você depois se inscreve novamente. Vou passar então para Diretoria de Juventude de São José do Belmonte. Gente, vocês estão escutando? Ou eu não estou ouvindo? Não sei se essa pessoa abriu o microfone. Ouvindo, bom dia. Então eu vou passar também para a próxima pessoa, que é Calígia. Oi. Bom dia. Eu tenho duas dúvidas.
Uma delas é que a minha cidade é muito pequena e na linha de base está constando que tem 90 indígenas. E assim, não tem. A gente desconhece. Eu queria saber como é que consta isso. Eu já ri aqui, olha, porque já é uma dúvida que tem sido muito recorrente, não é, Flavinho? Em relação ao resultado sistêmico 6. E em relação a isso, nem sei se eu já posso responder. Pode, Flávio? Pode, deve. Em relação a isso, Calídia, fique tranquila, como diria a nossa querida Eulália, tenham paz. Não sei se vocês já tiveram acesso ao guia atualizado que foi disponibilizado na semana passada. Se não tiveram, peço que busquem, mas também nós iremos colocar o link aqui. Mas muitas entregas, elas tiveram alteração, modificação em suas datas. E 2 delas estão diretamente ligadas ao resultado sistêmico 6. Isso é o primeiro ponto. E, diretamente ao que você perguntou, Calídia, nós estamos acessando o Unicef para termos maiores informações, para que possamos orientar os municípios em relação a isso. Porque, de fato, os municípios não estão conseguindo localizar essas pessoas que se autodeclararem indígenas ou quilombolas a partir dos seus sistemas de outras políticas, porque essa tem sido a nossa primeira orientação. Que vocês busquem no sistema das outras políticas, como saúde, educação, assistência social, porque talvez essas pessoas estejam referenciadas nessas outras bases de dados municipais. Caso vocês não encontrem, nós estamos orientando que o município acesse o Estado. Se o Estado de vocês tiverem uma secretaria, uma política estadual voltada às questões étnico-raciais, é possível que nesse Estado haja alguma base de dados onde se tenha essa informação de forma acessível. Caso não encontrem, nós estamos pedindo que o município acesse direto o IBGE, no sentido de ter um georreferenciamento desse dado. Esgotadas essas 3 possibilidades, e ainda assim o município não consiga localizar, nós estamos pedindo realmente que aguardem, pois estamos acessando o Unicef para termos um melhor direcionamento. Até lá, fiquem tranquilos. Isso é algo que está no radar da ACEF, está no todos os especialistas, e nós estamos dialogando e buscando junto à Unicef como melhor orientá-los. Ficou respondido, Calígia? Ficou aí, eu só queria só reafirmar que lá não tem indígena. É uma cidade muito pequena, então, assim, não tem como a gente não saber. Então, assim, ninguém, eu já perguntei, a gente já perguntou, eu já perguntei até aos mais velhos, ninguém, não tem. Então, não sei, porque consta 90, então é um número muito grande, eu acho, da Exato. cidade, entendeu? Mas aí eu vou procurar saber aqui esses 3 pontos que você me indicou, e dependendo, aí eu entro em contato com vocês. Eu vou passar para a articuladora, para ela ver isso. Calídia, às vezes isso Em alguns casos, interfere muito por conta da autodeclaração, né, Karina? a autodeclaração, e obviamente não nesse número que você nos traz de 90, mas quando é um número até 10, ou até um número inferior, além da questão da autodeclaração, nós também temos a situação, muitas vezes, de uma população que é flutuante. Então, pode ser que naquele momento existisse a presença daquela pessoa e no momento da entrevista ela fez a sua autodeclaração e hoje ela não esteja mais dentro do território. Mas, obviamente, que nós estamos falando, nesse caso, de um ativo bastante inferior ao que você nos traz.
Amparo tem 29 anos, né, de emancipação de cidade, né? Então, assim, realmente eu acho absurdo a quantidade e não sei por que consta, mas vou procurar saber e vou passar para a articuladora para ela ver esses três, essas três coisas aí que você me falou para eu procurar e vamos ver, né, o que vai dar. Isso. Mas até as outras políticas municipais, gente. Nós já tivemos uma situação exitosa, que eu agora não recordo o município, mas que conseguiu encontrar através da da educação. Da educação? Isso. Tá certo. Eu vou pedir para a gente dar uma olhada na educação e na saúde. E assistência. Tu procura, Calígia, na saúde, tu procura vigilância em saúde. Porque, às vezes, essa autodeclaração é feita através do atendimento lá no posto de saúde, que obrigatoriamente é limitada no sistema, né, deles. Outro ponto na educação que a Karina se refere é a profissional responsável pelo censo escolar. Ela que alimenta o censo, ela pode ter acesso através dos alunos autodeclaratórios indígenas, né, e, consequentemente, a gente chega nos pais. Uma última referência que, para mim, mesmo eu sendo da assistência social, eu tenho receio de dar, é o cadastro único. Era para ter, né? Não sei se você consegue. Talvez nesse movimento agora que o Ministério está fazendo de juntar, de unir o Prontuário SUAS com o cadastro único, um pouco mais para frente, a gente consiga ter esse dado mais consolidado na assistência social. Isso, porque a pessoa... Hoje eu não vou pegar aqui. E aí a gente alinha que você comece por aí. De qualquer forma, manda também um e-mail para o IBGE. A gente já teve alguns retornos que o IBGE confirma a informação. E aí vai ser mais jeito do... Janaína, teu microfone está ligado. Janaína, tu manda um e-mail para o IBGE, vê se eles conseguem mandar o georreferenciamento dessas famílias. Não custa nada tentar. Vai que, né? Eu acho muito difícil, mas eu vou realmente seguir aqui os pontos que ela passou, mas eu acho que impossível de ninguém saber lá dentro, porque é muito pequeno lá. Mas eu vou fazer da forma que você mandou, como você me orientou, e vou ver, né, se realmente... E quem... essas informações chegam através disso aí, dessas coisas que você falou, né? Desse educação ou saúde. Não é isso? E aí é muito importante, Calígia, essa sua pergunta, porque ela também desmistifica um pouco essa nossa visão de achar que quando a pessoa se autodeclara indígena é porque ela está vivendo ali em comunidade, indígena especificamente. Mas como a gente está falando de autodeclaração, essa pessoa pode estar em qualquer lugar. Mais uma vez, chamar a atenção, né, porque o seu quantitativo é bastante elevado, né, de 90, então eu acredito que realmente, se tivesse, você teria já essa confirmação de alguma forma. Mas, enfim, siga esse trâmite, porque aí o município estará referendado. Pronto, tá certo. Obrigado pela tua dúvida, Calixto. Acho que é uma dúvida de muitos municípios também, né? E eu tenho mais uma. Mas é mais simples. Tem um menino que ele tem 18, um adolescente, ele tem 18 anos, e ele quer participar. Ele completa 19 anos em maio, mas a cada ano vai renovando. Eu acredito que ele pode participar ou não. Ótima pergunta. Pode participar. Ele tendo 18 anos, independente se ele vai completar 19 ainda esse ano, se ele vai completar 19 ano que vem, o adolescente tendo 18 anos, nesse momento que a gente está inscrevendo, ele pode ser inscrito, viu? E aí ele pode, inclusive, continuar até o final da edição. Ah, tá certo. Mesmo deixando mesmo ultrapassando a idade dos... Ele precisa ter 18, ele precisa ter até 18 no momento da inscrição. Pronto. Mas
uma vez inscrito, ele pode continuar, ele pode acompanhar o processo. Viu, gente? Certo. Eu sei que é uma dúvida de muita gente também. Pronto, então eram essas duas dúvidas que eu tinha. Muito obrigada. Obrigado, Calígia. Eu vou chamar Daniel Alcântara. Na verdade, diretoria de São José do Belmonte, não sei se você consegue falar agora. Acho que ainda não, né? Pronto. Então, eu vou passar para Daniel Alcântara. Ah, conseguiu. Bom dia. Bom dia. Tá ouvindo agora? Sim, estou te ouvindo. Na verdade, a minha dúvida é sobre justamente a criação do núcleo, a questão da quantidade de adolescentes, né? Porque até 16 tem que ter essa questão de paridade de 8 e 8. A partir dos 16, continua da mesma forma? Ou pode, tipo, ser mais meninas ou meninos? Ótima pergunta também. É o que você falou. Se o NUCA só vai ter 16 adolescentes, então obrigatoriamente precisam ser 8 meninos e 8 meninas. Agora, uma vez que já chegou nesse número de 8 meninos e 8 meninas, aí tudo bem se ultrapassar. Se tiver mais meninos, mais meninas, o que não pode ter é menos de 8 de cada, entendeu? E aí também, gente, não é porque chegou em 8 meninos que eu vou colocar 50 meninas, né, que vai ficar um número desequilibrado. Então, não precisa ser uma paridade exata, digamos, se o NUCA tiver 50 adolescentes, vai ter que ser 25 meninas e 25 meninos. Não precisa ser desse jeito, porque a gente entende que isso nem funciona na prática, mas que seja sempre um número equilibrado, né, que exista aí, mesmo se não for um número exato, mas que existe uma paridade de gênero, um equilíbrio. Agora, para ser igual mesmo, 8 e 8 é só dentro dos 16. Passou dos 16, aí tudo bem, que tenha mais ou menos meninas. Tá, ok, obrigada. Deu para entender? Deu sim. Essa pergunta é muito comum e ela também ela é um pouco traiçoeira, porque você começa a explicar, né? Mas é isso. Mas deu para entender, sim. Obrigada, viu? Obrigado. Pode ir, Daniel. Bom dia, minha gente. Bom dia, Flávio. Veja só, Bom dia. a minha dúvida é a seguinte. A gente aqui em Salgueiro, a gente está debatendo sobre aquela construção daquela agenda transversal, certo? Sim. E aí, nosso questionamento é, como os meninos do NUCA podem participar da construção dessa agenda? Que a gente ainda está um pouquinho perdido sobre isso. E também outra dúvida é já em cima do PPCA, porque a gente aqui em Salgueiro existia um NUCA, só que ele, nessa troca de gestão e tudo mais, ele acabou sendo desfeito e a gente conseguiu só recapitular alguns jovens. E aí a gente está reconstruindo esse NUCA e a gente está para construir também aquele PPCA, né, que é o plano Sim. de participação. Isso. E aí a nossa dúvida também é, a gente já pode começar a construção desse plano com eles? Tá. Eu vou começar pela sua segunda dúvida, porque eu acho que ela é mais simples. A sua dúvida... Tem alguém com o microfone aberto? Gilberto, teu microfone está aberto. Por gentileza, desliga ele. Fechou. A sua segunda dúvida é sobre o PPCA. Se o NUCA já está com os adolescentes definidos, se você já sabe quem serão esses adolescentes, se eles já estão dentro, né, se você já engajou esses adolescentes, então sim, não há tempo a perder. Você já pode começar a construir esse PPCA. Até porque ele é um documento orientador, né, planejador do que vocês vão fazer. Então, se você já está com esses meninos engajados, o planejamento, ele já pode ser feito. Viu? Então, você pode começar a construir esse PPCA sim, até como forma de se precaver, porque ele vai precisar ser apresentado até o fim do ano, no primeiro fórum comunitário. Então, o tempo voa. E aí ele permanece pelos 4 anos, não é isso? Isso. Ele é um plano onde vocês vão imaginar a participação desses adolescentes durante toda a edição do seu Unicef. Agora, ele também é um documento aberto, né? Vocês podem ir modificando durante os anos. Mas ele é o planejamento. A minha dúvida era justamente essa, se ele poderia sofrer modificações durante os anos. Sim, você vai apresentar até o final do ano o primeiro PPCA, né? O planejamento inicial. No segundo fórum comunitário, que é lá no final da edição, você vai ter a oportunidade de mostrar esse documento modificado, atualizado, com todas as mudanças que ele precisou sofrer.
Esclareci a tua primeira dúvida? Esclarecida. Então vamos para a segunda, que é um pouquinho mais densa. Agenda transversal, eu entendo que você está falando da agenda transversal do orçamento, né, que a gente começou esse ano. Isso. Realmente é um tema, assim, que para quem acompanha participação de adolescentes e esse tipo de ação, esse não é um tema tradicionalmente trabalhado com os adolescentes, né? Existe um bloqueio grande de trabalhar orçamento. E eu acho que talvez caiba até um momento específico direcionado a isso, mas de antemão eu vou te dizer o seguinte, esses adolescentes, esses meninos e meninas, eles estão a par do que é e de como funciona o orçamento público da cidade? Eles estão a par do que é essa agenda transversal? Eles conhecem o Fundo Municipal da Infância e da Adolescência? Eles sabem que o CMDCA, que dentro do CMDCA existe um fundo que deve ser utilizado, né, para viabilizar ações que garantam os direitos deles? Porque eu acredito que na maioria dos municípios a resposta seja não, né? Esse é um conhecimento ainda pouco democratizado, principalmente entre adolescentes. E aí, gente, eu acho que para qualquer município que for trabalhar esse tema, talvez um ponto de partida seja mesmo fazer uma introdução desses temas com os adolescentes, né? Ó, gente, existe um orçamento que precisa cuidar de vocês, a prefeitura monta um orçamento e vocês precisam estar representados nesse orçamento. Esse orçamento precisa garantir o direito de vocês à educação, à saúde. Eu fico pensando aqui algumas coisas, assim, de repente um momento com os conselheiros do CMDCA, uma roda de conversa, em que os adolescentes possam entender dos próprios conselheiros como é que funciona o Fundo Municipal da Infância, o fundo funciona, tem dinheiro no fundo, que projeto podia ser feito com esse recurso? Esse é o meu pitaco. E aí, se Marcos quiser, Marcos, que é nossa referência de agenda transversal, quiser complementar. Pessoal, obrigado, Flavinho. Vejam só, outra dica que eu dou é de vocês identificarem dentro da gestão, até na Secretaria de Finanças mesmo, que é geralmente a secretaria que tem uma relação direta com o PPA, com a questão do orçamento público, alguém que tenha aptidão, tem que ter aptidão para falar uma linguagem fácil sobre essa temática, tá? Tratar de orçamento é isso para a gente que é adulto, imagina para os adolescentes. Então, não basta você ter conhecimento técnico, você tem que saber como passar para crianças e adolescentes isso, tá? Então, de uma forma lúdica, brincalhona, dando exemplos, né? Deixando eles falarem e fazendo um momento dessa forma, para que eles compreendam como funciona não só o orçamento, mas aí vem a grande questão. Como eles podem, como cidadãos, crianças e adolescentes, intervir, opinar, provocar, refletir sobre esse orçamento, né? Afinal, esse é um dos papéis, né, nossos aqui, é da gente estar provocando, estimulando, potencializando. Isso é um ponto. O outro ponto, a agenda transversal é uma relação direta com o meu resultado sistêmico, tá? E aí a gente vai ter um momento só para explicar como vai ser a elaboração dessa agenda transversal. Ela não é uma coisa difícil de fazer, mas vocês vão precisar de um cuidado maior para deixar ela pronta. Por quê? Porque ela é feita a partir do PPA do município. Então, hoje, vocês não vão conseguir discutir a agenda transversal com esses adolescentes. Hoje. Porque vocês vão precisar primeiro aprender a fazer ela. Quando vocês aprenderem a fazer a agenda transversal, tiverem a agenda pronta, vão perceber que é super fácil discutir sobre ela, aí sim a gente vai para o segundo momento, que é com o NUCA, que é chamando esses adolescentes para discutir a agenda transversal. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem ou precisarem de uma orientação a mais sobre a agenda transversal, o PPA, essas questões, lá no canal da Acerta, e vocês digitam a opção 4, que o atendimento todo vem para mim e eu consigo falar com vocês. Perfeito, obrigado, Marcos. Eu vou acelerar porque tem bastante gente inscrita, mas, Daniel, aqui, ó, o colega Ulisses trouxe os projetos lá do município dele, orçamento de juventude, a escuta do NUCA para o orçamento participativo. Tem município que já chegou para mim com a ideia de produzir
um boletim que fosse produzido pelos próprios adolescentes com uma linguagem acessível, como o Marcos traz, para falar de orçamento. Então, a gente tem um espaço grande para trabalhar agenda transversal com os adolescentes durante essa edição. E aí, alguém tinha colocado aqui, ó, foi Beatriz que perguntou, né, se existia alguma formação sobre a agenda transversal, e aí eu penso que no sentido de uma formação sobre como trabalhar orçamento com os adolescentes. E eu acho que isso é uma super sugestão que a gente pode pensar em como disponibilizar para vocês. Agradeço as suas perguntas, Daniel, espero ter respondido. Sim, muito obrigado. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Agora é o Álvaro Kaique. Álvaro, consegue nos ouvir? Então, vou passar para a próxima pessoa. Qualquer coisa depois você fala, Álvaro. A próxima inscrita é Paloma. Bom dia, pessoal. Bom dia, Flávio. Tá me ouvindo? Bom dia, estou te ouvindo sim, Paloma. Flávio, a minha dúvida é sobre a inscrição, que eu tenho, assim, 2 adolescentes que são irmãs. Aí, no caso do número do telefone, apenas só possui um número de telefone. Eu posso repetir esse mesmo número para as 2 irmãs? Pode sim, sem problemas. Pronto, a minha dúvida era essa só, tá? Muito obrigada. Obrigado. Próxima pessoa inscrita é Giovanni Kelvin. Gente, daqui a pouco, vou só finalizar uma rodada de quem levantou a mão, porque o pessoal está inscrito há algum tempo, mas daqui a pouco eu respondo as perguntas do chat, tá? Flávio, o Giovanni deu uma saidinha, viu? Tá. Pode Tá colocar certo. outra pessoa. Ok. Então, é Eronilson Ribeiro. Bom dia, pode me ouvir? Sim, bom dia. Bom dia, Flávio, tudo bem? Pessoal, tinha levantado a mão e eu poderia até já ter desativado aqui, porque eram dúvidas que já foram perguntadas antes. E era exatamente essa questão, porque no guia preliminar que nós recebemos, fala que é obrigatório a participação de adolescentes indígenas e quilombolas. E aí, eu não sei se no novo guia isso permanece, porque eu não tive acesso ao novo guia ainda. Não. Foi ótimo você ter colocado isso, Eronilson. Isso é uma das coisas que, por ser um guia preliminar, essa é uma das informações que não continuou. Então, antes era obrigatório, agora é uma forte recomendação. Então, os municípios que tiverem essa população são fortemente incentivados a inserirem. Agora, não é mais obrigatório, porque a gente entendeu que existia a possibilidade de que esses adolescentes indígenas e quilombolas não pudessem não ter interesse em participar, né? E essa é uma decisão que precisa ser respeitada também. Então, agora não é mais uma obrigação, é uma recomendação, tá, gente? Justo, obrigado. Outra questão era sobre essa questão da pergunta era sobre essa questão da agenda transversal, mas como já foi falado aí, então tá tranquilo. Só a preocupação se podem, de repente, disponibilizar um material para que a gente possa ter um guia a respeito dessa agenda. Valeu, obrigado. O guia que vai chegar, que é o guia oficial, né, que não é o preliminar, ele vai vir com uma curadoria de materiais para que vocês trabalhem em cada tema, tá? E aí, assim que isso for disponibilizado, a gente coloca também nos grupos. Vou passar, então, para Antônio Bellarmino. Pronto, bom dia, pessoal, bom dia, Flávio, bom dia, equipe do Acerte. Sou aqui do município de Mogeiro. A minha dúvida é que tem uma jovem que ela tem 19 anos e já fazia parte do NUCA anterior. Sim. Ela pode continuar. Ela já tem 19?
ela vai fazer 20 esse ano. Então, ela não pode ser inscrita como uma adolescente do NUCA, entende? Porque por ela ter 19 anos, ela já não é mais legalmente considerada uma adolescente. Aham. De repente, ela pode acompanhar as atividades, né, como ouvinte ou como, não sei, dando algum apoio a você, mas como adolescente, como membro do NUCA, ela, infelizmente, não pode. Certo. A minha outra dúvida é... Adolescente que ainda vai fazer 12 anos esse ano, ele pode ser inscrito? O formulário de inscrição dos adolescentes ele vai ficar aberto durante toda a edição. Então, até 2028, vocês vão poder inscrever adolescentes. Então, quando essa adolescente completar os 12 anos, aí você vai poder inscrever ela, entendeu? Agora, enquanto ela tiver 11, a inscrição dela não vai ser aceita, porque ela ainda para o Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda é uma criança, né? Não é uma adolescente. Uhum. Então, a orientação é que você espere ela chegar aos 12, e aí, quando ela chegar, você pode inscrever no formulário. Certo. A minha outra dúvida é, a gente tem aqui uma comunidade quilombola que passou a ser, né, agora para o município de Mogeiro, devido a alguns levantamentos feitos pelo IBGE, e aí a gente está começando a atender essa comunidade lá. E aí, a gente vai se inscrever eles, né? Tem alguns adolescentes que a gente vai inscrever eles também. Só que na ficha de inscrição, assim que a gente abre para a pessoa que sem ser da quilombola, né? A criança que não seja dessa comunidade. Aí, mesmo na ficha de inscrição, a ficha de inscrição pergunta se é indígena, em qual povo e etnia. Essa criança não sendo da quilombola, eu posso passar? Sim. Avançar, sem responder nada. Sim, essas perguntas todas, se o adolescente é indígena, se ele mora no território indígena, se ele é quilombola, mora no território quilombola, essas perguntas são opcionais. Então, caso não se aplique para a inscrição do adolescente específico, aí você pode só clicar em avançar, sem responder nada, que aí já vai passar para a próxima pergunta. Viu, Antônio? Muito obrigado, viu? Por nada. Vou chamar, então... Flávio, o Giovanni voltou. Pronto, então vai ser Giovanni. Bom dia, pessoal. Bom dia. Quero agradecer, primeiramente, vocês, né, tanto pelo apoio, mas também por estarem 100% disponíveis nas nossas dúvidas, às vezes até nos nossos desesperos com algumas situações, né? E você sempre bem prestativo. Então, e a todos que estão aqui presentes também, dizer que nós estamos nessa missão maravilhosa, viu? Que é a minha primeira vez, né? É a primeira Eu vez. estou aqui ao lado da Terezinha, que é a articuladora do selo aqui do município. Então, para a gente é uma maravilha também estar sempre com uma pessoa que vive, né? E respira o selo Unicef, né? Agradecer também ao Carlos. Uma das perguntas que eu iria fazer era relacionada a isso, porque eu estava com essa dificuldade em ter esse controle dos alunos, que eu posso fazer a inscrição e saber se já estavam inscritos ou se não. E aí você tinha respondido uma pergunta de uma amiga nossa aqui, que não tem esse controle, porque é um link geral, então eu fiquei nessa e agora, vou ter que fazer à mão mesmo, ter aquele controle, como você falou. E um colega meu aqui de Campo Alegre, esqueci o nome, acho que foi o Carlos, ele disse que fez um link de inscrição de Campo Alegre para ter esse controle, repetindo as mesmas perguntas que está no link geral do selo Unicef. Então, obrigado, Carlos. Essa é a minha dúvida. E no decorrer eu estava aqui na lista de espera, no decorrer foi aparecendo a resposta e o caminho que eu devo seguir. Então, isso aqui é maravilhoso. Por mais que a gente espere a resposta já chegou aqui na frente, sem eu precisar perguntar. Então, basicamente é isso. É agradecer a vocês, viu? Ai, que maravilha, tá vendo? A dúvida da gente é a dúvida do outro também. Obrigado, Giovanni. Vou passar, então, para Generlan. Generlan Coelho, tu nos escuta?
Olá, bom dia. Estamos escutando? Sim, bom dia. Bom dia, Generlândia, Araripina. É a primeira vez que eu participo do selo. Na gestão passada a gente participou também, só que eu não fazia parte. E aí, no processo de transição, a gente não teve acesso a muitas informações a respeito do selo, pela equipe anterior, até porque uns foram embora da cidade. Enfim, foi muito que meio que contido o repasse dessas informações. E no que diz respeito à questão do NUCA, também, pelo que a gente entendeu, não foi formado NUCA aqui na cidade, certo? E aí a minha dúvida é com relação à questão de uma sede do NUCA. Foi passado para a gente que não é obrigatório, né? Isso ter uma sede própria, o NUCA. Mas, no caso, a gente tem o interesse, o prefeito tem o interesse de ter esse local, certo? Para os adolescentes. E aí, no caso, já está em implantação, a gente já está vendo a sede. E, no caso, como é feito o processo de regulamentação? É através de um decreto? Como se faz para a efetivação desse espaço, desse núcleo em si? Tá. Eu acho que você tem duas dúvidas em uma só aí. A efetivação do NUCA, assim, enquanto grupo, vai se dar quando você, acho que você é o mobilizador, quando você inscrever 16 adolescentes. Isso para a CERT e para o Unicef, a validade do NUCA é a partir disso, a partir dessa inscrição. Essa parte já está em processo, essa parte eu entendi no início. Aí essa parte do espaço, é como você falou, se não é uma obrigatoriedade, porque a gente, né, reconhece que seria uma dificuldade muito grande que todos os municípios tivessem um espaço próprio, mas é um sonho, né? Alguns municípios já têm essa sede. Se a gestão municipal daí tem esse interesse, a gente fica muito feliz, mas é um processo interno do município, entende? É uma coisa de organização de vocês, assim. O selo não precisa se envolver com nenhuma parte da criação de uma sede. Isso aí é realmente de responsabilidade integral do município. Ok, tranquilo. Tá viu? certo. Mas fico muito feliz de saber que estão criando uma sede. Tá ok, obrigado. É muito importante. Pronto. Vou chamar, então, Jefferson Adriano. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Acho que dá dando para me ver. A minha dúvida é que, assim, o núcleo de sapé existia, né? Tem o núcleo, só que, né, acabou se desfazendo. Aí, esse ano, a gente vai ter que reativar novamente. Aí, a ideia é que seja pela manhã. Teria a possibilidade, para que acontecer apenas em uma reunião, por exemplo, uma vez no mês, ou precisa acontecer 2 vezes no mês? Minha dúvida é essa. A quantidade de encontros que é obrigatório acontecer. Uhum. Tá. Ótima pergunta, Jefferson. A quantidade, a periodicidade dos encontros é parte da liberdade que o município tem, certo? De como vai definir essa estratégia. Tem município que se encontra 3 vezes por semana, tem município que se encontra 2 vezes no mês. Isso fica para que cada município defina qual estratégia funciona melhor. Caso o modelo que realmente se aplique para vocês seja de uma reunião por mês, tudo bem, vocês podem fazer dessa forma. Agora, falando pessoalmente, assim, eu acho que o volume de temas, o volume de conteúdos e de assuntos que precisam ser trabalhados, muitas vezes vai pedir que aconteça mais de um encontro por mês, entendeu? Então, aqui, ó, Vandi traz esse exemplo de encontros quinzenais. Deixa eu ver. Tem alguém com o microfone aberto. Viu, Jefferson? Pronto, eu vi ele falando que o encontro é quinzenalmente. Só que, assim, os adolescentes que vão compor o núcleo, eles já se encontram em outros grupos. Entende? Eles já fazem parte da comissão de protagonismo, eles já fazem parte do CPA, entendeu? E, assim, Sim. em outros grupos, assim, para não sobrecarregar o tempo deles, tá? Não ficar pegando tanto da instituição. Sim, Porque, sim. exemplo, e ainda vai ter outros grupos que vão estar se formando, participando de conselhos, essas coisas. Aí, exemplo, isso vai começando a tirar eles, vai afastando da instituição. Aí o que a gente pensou, como só tem uma reunião do CPA, uma reunião da comissão de participação, a gente fora as representações que eles têm fora da cidade. Aí Sim. acaba que, assim, atrapalha, né, a convivência dentro das instituições a qual eles fazem parte.
tá entendendo? E a questão do sábado fica inviável para todo mundo, sabe? Pronto, não, entendi. Mas é isso, assim, estou falando, é o que eu estou dizendo, você vai avaliar porque cada contexto é um contexto. Sim. Então, para você, uma reunião por mês funciona melhor porque os adolescentes já estão participando de outros reuniões momentos. de outros espaços. Isso. Então, se esse for o modelo que funciona melhor, aí você pode seguir sem problema, tá, gente? Quem define a periodicidade dos encontros é cada mobilizador e cada município. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Por nada, Jefferson. Tchau, tchau. José Moura. Bom dia, me chamo José Moura, sou de Feira Grande, sou mobilizador. Eu tenho algumas dúvidas, vim pontuando do encontro para cá, eu queria tirar. Eu passei convidando os adolescentes recentemente e muitos estão interessados, só que a preocupação deles é o seguinte: alguns estão no 9º ano e eles se perguntam, tipo, mas ano que vem eu vou estudar na escola estadual e lá é em tempo integral. Eu queria saber o que é que vocês têm a dizer sobre isso, porque é uma dúvida que é pertinente. Aí eu queria também saber sobre isso. Outra coisa eu já tinha solicitado suporte, né, pela Acerte, mas eu quero tirar aqui também. A plataforma com os cursos será disponibilizada quando? No caso, eu já estou inscrito na plataforma, mas o curso será liberado quando? Tem uma data prevista, não sei, algo do tipo. Outra coisa, se tem algum grupo do WhatsApp com os mobilizadores adolescentes, eu queria que alguém me adicionasse, porque eu estou fora. Também é bom para manter-me informado. Uma pergunta que fizeram aí, eu não sei se responderam, mas o articulador, ele tem ou pode ter acesso aos dados dos adolescentes quando é cadastrado pelo link lá, ou só vocês mesmos? Eu queria saber dessas dúvidas aí. Eu conversei com uma pessoa lá de Craíbas, que é o Alexandre, também mobilizador, inclusive agradeço se ele estiver ouvindo, mas eu queria saber de vocês mais a fundo. Foi um pacotão de dúvidas, José. Vou começar pelas mais simples. O curso, você já está inscrito lá no AVA, ótimo. O curso não tem uma data certa para sair, mas ele também não vai se prolongar mais, porque ele já está já tá sendo nos ajustes finais. Então, ele vai sair nos próximos dias. Mas data mesmo a gente não tem. Quando eu sair, a gente vai avisar. O que me leva à tua próxima pergunta, o grupo do WhatsApp. Sim, existe já esse grupo. Foi repassado para os articuladores, uma lista com o link de cada grupo, e é por lá que a gente troca todas essas informações, incluindo o link dessa reunião, foi divulgado lá. Aí, eu peço, por favor, que tu coloque aqui teu município, porque eu posso te procurar depois pelo nosso canal, e aí eu te envio o link para entrar. A terceira dúvida, eu acho, foi a do ensino em tempo integral, né, que tem se apresentado como uma dificuldade para a participação de muitos adolescentes. Não é uma questão que não é só sua mesmo, não, é de muitos municípios. As soluções também não vão ser simples, porque cada contexto é um contexto. Agora, o que a gente pôde escutar de alguns de vocês durante esses ciclos formativos presenciais é que têm sido utilizadas algumas estratégias. Primeiro, de repente, tentar uma parceria diretamente com a escola em que os adolescentes estudam. Então, às vezes, levar a ação do NUCA para dentro das escolas, né? Dentro dessa grade de horário integral, existem alguns momentos da semana que são dedicados a atividades extracurriculares ou momentos de estudo dirigido, que são momentos que os meninos têm mais livres dentro da escola. E aí tem município que chegou junto da escola para levar o NUCA para dentro. Essa é uma estratégia que pode funcionar. Uma outra estratégia é os horários ou os dias. Então, há muitos municípios que também estão com seus adolescentes estudando em tempo integral, têm realizado ações no final de semana. A gente sabe, né, que não é uma realidade fácil para todo mundo fazer, mas que é uma opção que também pode ser avaliada aí por você, se vale a pena se encontrar com eles no sábado, ou no domingo, ou no horário da noite. Tem também alguns modelos de ensino em tempo integral em que os adolescentes têm dias em que eles só ficam um horário na escola. Então, tem mobilizador que aproveita o contraturno para se encontrar
com os adolescentes. É uma série de estratégias. Não é garantia de que vai funcionar, porque cada cidade tem uma realidade, mas são algumas das soluções que os mobilizadores têm utilizado. E, assim, no fim uma vez que todas essas alternativas tenham sido usadas, existe a possibilidade de trabalhar com os adolescentes do ensino fundamental, né? Ensino fundamental 2, que está dentro da faixa etária que participa do NUCA, e que a maioria ainda não estuda em tempo integral. Aí podem ser adolescentes que vão poder participar do NUCA. Consegui responder sua pergunta, José? Conseguiu. Eu só fiquei preocupado, mudando, né, o rumo da conversa aqui, do assunto. Eu só fiquei preocupado com a questão da plataforma, porque, tipo assim, eles recomendam, lá recomenda-se que se conclua o curso, acho que até o dia 28 deste mês, algo assim. Aí, por isso que eu tava preocupado, entendeu? Tua dúvida foi a mesma de um colega no começo da chamada. O prazo realmente era 30 de outubro, né? Então, teria um mês para fazer. Só que o Unicef, né, como reconheceu que esse curso ainda não foi liberado, ele prolongou esse prazo até 28 de novembro. Então, vocês vão ter aí 2 meses para realizar esse curso. E é um curso com a carga horária de somente 10 horas. E é autogestionado, né? Você vai fazer no horário que você conseguir. Então, pode ficar tranquilo, assim. Pronto, maravilha. Acho que consegui tirar todas as minhas dúvidas. Obrigado, viu? Obrigado você. Passar então para Maíra Gonzaga. Bom dia. Tá dando para ouvir? Sim, bom dia. Não é bem uma dúvida, é algo que eu percebi no último encontro que a gente teve, que foi inclusive lá em Maceió, que assim, teve uma colega que falou sobre a questão indígena, que no município dela, uma determinada quantidade de pessoas se autodeclararam indígenas, mas ela tem certeza que não tem essas pessoas no município e está tendo essa dificuldade de encontrar. É algo que até eu tinha observado que é necessário que o próprio selo ele tenha um conhecimento das diretrizes indígenas, porque quando a gente trata de população indígena, qualquer pessoa, ao censo do IBGE passar, ela pode se declarar indígena, mas se ela não pertence a uma etnia, se uma etnia dentro do estado de Alagoas ou dos demais estados não reconhece essa pessoa como indígena, ela não pode ser considerada indígena. O quilombola, a gente sabe que ele se autodeclara e ele é quilombola, mas a questão indígena, ela tem um trato diferente, e assim, eu falo porque a minha formação foi voltada a isso, então eu me aprofundei um pouco. Aqui em Alagoas, a gente tem 10 etnias indígenas, uma repartição considerada com 11, porque os Caraupotó, eles estão se dividindo em Caraupotó Plaquiô e Caraupotó Terra Nova. E assim, aqui em Taquarana, a gente tem uma comunidade que ela é reconhecida pela etnia Chucuru Cariri de Palmeira dos Índios, então a gente sabe que tem uma população indígena. Mas quando a gente se volta à questão de território, a gente não tem dentro do município um território e delimitação territorial que seja indígena, porque esses indígenas, eles vieram de Palmeira dos Índios, da etnia, para cá, então território a gente não tem, mas tem população, e essa população, ela é reconhecida por uma etnia que é certificada pela FUNAI. Se a pessoa se autodeclara indígena, mas ela não é reconhecida por uma etnia que é reconhecida pela FUNAI, ela não pode ser considerada indígena. Certo. Essa é a sua colocação, Maíra? É isso. Tudo bem. O Karina está aqui, pode até complementar. A base de dados utilizada para repassar esses dados para vocês é o censo do IBGE. E o censo do IBGE leva como critério a autoidentificação, a autodeclaração, né? Que é um processo de identidade que também é válido, considerando, né, que nem todas as pessoas indígenas vão estar aldeadas ou inseridas no território, e entendendo também que esse processo de certificação, né, por uma etnia indígena como você traz, ele também tem suas limitações, né? Então, é uma questão delicada, como você mesmo fala, mas é o critério do IBGE. E como Karina trouxe na dúvida da colega, existem essas populações que são muito flutuantes. Flutuantes que a gente fala é que, né, podem estar num lugar num tempo e no outro não está. E aí você traz esse exemplo de pessoas que migraram de Palmeira dos Índios para a sua cidade. Mas tudo isso faz parte de um processo de identificação que é complexo e que esses dados estão ali. Então, essas pessoas
se declararam de fato. Como encontrar não é uma tarefa fácil, mas também não acho que desconsiderar a autodeclaração, não acho que seja o caminho. Não sei se respondo tua colocação. Karina, se quiser complementar. Só para complementar, é exatamente como você falou. Existe a complexidade dessa questão, porque, assim, dentro do contexto indígena, existe o descender e o pertencer. Então, eu posso descender de indígena, ter os traços e me autodeclarar. Mas existe a questão do pertencimento. O pertencimento é você ser reconhecido, você ter uma declaração de uma etnia que reconheça que você é indígena e você participar do ritual dentro da comunidade indígena. Então, é só essa questão mesmo. Sim, mas isso não é a única condição para a identificação da pessoa, né? Para que a pessoa se identifique. E aí eu acho que isso é o que abre essa coisa do dado. Mas isso pode ser discutido em outros momentos mais específicos do RS6. Eu vou passar, então, para Carol Menezes, que está inscrita. Bom dia, pessoal. Bom dia, Flávio. Flávio, eu tenho algumas dúvidas relacionadas à questão do processo de inscrição dos adolescentes no NUCA. Uma delas seria, quando a gente fez o movimento na escola, para que a gente pudesse vincular, né, esses adolescentes que estavam com interesse, uma das adolescentes, ela estuda na escola do município, porém ela reside em outro município. E aí ela perguntou se ela poderia participar. Eu peguei os dados dela, mas fiquei de dar esse retorno. Aí eu queria saber de você se haveria a possibilidade dela estar inserida no grupo do meu município, mesmo ela sendo residente de outro, porque ela estuda na escola do meu município, mas ela reside em outro lugar. Pode sim. Como ela tem um interesse em participar e vocês têm um interesse em acolher, não tem impedimento nenhum. Ok. Outra dúvida também em relação à questão dos dados que precisa constar na inscrição. 3 dos participantes que a gente conseguiu, eles não têm telefone. E aí, assim, esses dados, eles podem ficar em aberto ou necessariamente precisa que estejam algum número de telefone para poder identificar o cadastro? Caso o adolescente não tenha, aí o outro caminho é pegar o telefone de um responsável, né? De um pai responsável. E caso também não tenha, aí você pode colocar um número que sirva ao núcleo, entendeu? Que seja um contato do núcleo. Mas o número do responsável já funciona. Imagino que algum responsável por esse adolescente vá ter, né? Certo. Aí você pode colocar o número dos pais e outros responsáveis. Ok. Mais uma dúvida que é para a gente poder pensar esse caminho. Quando a gente está nesses encontros, né, com o pessoal do NUCA, e aí, assim, com as bases de dados, constou no município que teriam 16 pessoas. A gente encontrou, com a busca no censo escolar, um adolescente. A gente entrou em contato com ele, mas ele não teve interesse sobre. Porém, a gente encontrou ainda outros indígenas, mas que são adultos. Aí a gente pensou, já que como adolescente ele não queria participar, se a gente pode fazer algum trabalho voltado a essa comunidade, né, para que a gente pudesse também estar trabalhando o que seria a intenção dessa nova edição, esse processo de inclusão, se poderia ser feito dessa forma. Pelo que eu entendi, vocês encontraram, então, pessoas com mais de 18 anos, né? Isso, adultos, adolescentes só um. Adultos. Esses adultos, eles não podem ser inscritos como membros do NUCA, né? Porque eles seriam jovens. Uhum. Agora, o NUCA, ele pode trabalhar com essa comunidade, com essa população nas suas ações. Até porque a equidade étnico-racial está vindo nessa edição como um eixo, como um dos eixos prioritários. Então, membro do NUCA, nenhuma dessas pessoas vai poder ser, só o adolescente, né? Mas quem não está na idade não pode ser inscrito no formulário, mas podem ser desenvolvidas ações que envolvam essas pessoas. Ok, então. Seria isso. Obrigada, Respondido, Flávia. Carol. Respondido, sim. Obrigado. Vou passar, então, para Eva Leonardo. Bom dia a todos. Eu sou mobilizadora do município de Pacaembu de Pernambuco. Algumas dúvidas já foram esclarecidas, que era a questão das pessoas declaradas indígenas, mas também eu tenho uma dúvida também em questão do formulário. Na hora da inscrição, que eu já fiz algumas, lá consta solicitando o Instagram do NUCA.
Eu estou colocando que não tem, mas a gente vai criar. Então, tem algum problema se eu colocar que sim, mesmo ainda não ter feito? É porque a pergunta, quando pergunta se tem o Instagram do Nuca, é também para que vocês já coloquem o arroba, o link, entendeu? Então, Eva, No você momento, pode, depois que tiver criado, quando você for inscrever um adolescente novamente, aí você pode colocar lá, viu? ok. Outra questão é sobre o curso no ABA, em relação aos outros mobilizadores da educação, da saúde, da assistência. Tem uns cursos lá que são de anos anteriores. Aí, eles são obrigados a fazer, porque tem vários, a gente viu que tinha vários cursos, ou eles podem fazer o que eles quiserem. Além dos mobilizadores de adolescentes, outros profissionais envolvidos no selo também vão precisar fazer cursos. Só que isso vai ser trabalhado dentro de cada área. E eu também, até onde eu acompanhei, alguns cursos da área da educação, que vão ser para essa edição, também não estão lá disponíveis na plataforma. Então, eles não são, os profissionais que estão, eles não são obrigados a fazer os cursos antigos, entendeu? Claro que se quiserem, podem fazer. Agora, quando chegar esse momento de fazerem um curso obrigatório dessa edição, aí isso vai ser avisado dentro de cada área. Vai ter um momento aí de educação, de saúde, só para trabalhar esses cursos. Viu, Eva? Pronto. Ok, obrigada. Obrigado a você. Vamos continuar, então, com Luísa Santana. Bom dia. Todo mundo me escuta? A minha dúvida já foi sanada em outras perguntas. A questão, o foco da gente mesmo aqui em Campo Alegre, eu sou articuladora do selo, mas acredito que o Carlos, enquanto mobilizador, também está aí no grupo, na reunião, sendo que quando a gente pegou o relatório de base do Campo Alegre, a gente viu que tinha 14 indígenas. E aí a gente ficou muito preocupado, ainda recorreu ao censo escolar e a gente não sabia identificar quais são essas 14 pessoas que se declararam indígenas. Mas aí, como foi falado, que não vai ser algo obrigatório, mas é uma coisa que a gente precisa trabalhar ao longo. Carlos é o mobilizador de Campo Alegre, ele já faz atividades dentro das escolas, no intuito de fazer novos chamamentos para participantes do NUCA, mas ao mesmo tempo para trabalhar as temáticas que o selo propôs, né, para essa edição. Então, faz esse movimento de reunir as questões temáticas dentro do âmbito escolar, mas, ao mesmo tempo, fazer e estimular mais jovens a participar do NUCA, tanto aqui na sede, quanto no distrito e nos povoados aqui. Então, a minha dúvida foi mais essa, a questão da população indígena, mas já foi esclarecida anteriormente. Sim. Obrigada. Obrigado pela tua pergunta, Luísa. Eu vou aproveitar para dar um complemento importante. Apesar da obrigatoriedade de ter adolescentes indígenas e quilombolas inscritos no NUCA, apesar dessa obrigatoriedade não ter se mantido, né, dela ter se transformado numa recomendação, não mais numa obrigação, mas ainda que não tenham adolescentes indígenas e quilombolas dentro do NUCA, as temáticas indígenas, quilombolas e étnico-raciais, elas vão precisar ser trabalhadas do mesmo jeito, tá, gente? Continua sendo uma temática prioritária, independente de ter ou não adolescentes indígenas ou quilombolas. Só para a gente manter essa ideia. E aí eu aproveito e passo para a Estefânia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto. Essa dúvida, ela surgiu essa semana. Uma pessoa veio me questionar sobre a criação do CPA, né? Ela gostaria de saber, e eu até ia entrar em contato contigo, se esse plano, né, ele se torna um projeto de lei para a Câmara Municipal, ele tem que ser criado pelo NUCA, não é isso? Ou essa criação dessa comissão, ela não é necessária ser enviada para a Câmara? E como será formada essa comissão? Quem faria?
Estefânia, desculpa, cortou para mim, tu pode repetir? Sim. Surgiu uma dúvida de uma pessoa e veio me questionar e eu disse que ia entrar em contato contigo ou com Carminha. Sim. Essa Sim. pessoa ela questionou sobre quem cria o plano CPA, que essa lei se torna um projeto de lei para a Câmara Municipal, certo? E quem faria parte dessa comissão? Quem criaria essa comissão? Pronto, entendi. Boa pergunta também. A criação do CPA, do Comitê de Participação de Adolescentes, ela não passa pela Câmara dos Deputados, ela não passa por lei. O CPA é uma estrutura que vai pertencer ao Conselho Municipal, ao CMDCA. Então, quem cria o CPA é o Conselho Municipal. Cria, inclusive, via resolução do Conselho, né, deliberando a criação, determinando as diretrizes, as regras. E os membros do CPA são adolescentes, que também os critérios para escolher esses adolescentes, quem vai definir também é o Conselho Municipal. E aí vai, assim, em grande resumo, a exigência é que sejam adolescentes também. Aí, claro, né, vão se fazendo recortes, para que tenham adolescentes da rede de ensino, para que tenham adolescentes, né, de várias diversidades, assim como é o NUCA. Inclusive, os próprios adolescentes do NUCA podem e devem participar do CPA, assim como outros adolescentes que não estão no NUCA também, entendeu? Mas todas essas definições de CPA, quem vai fazer é o Conselho Municipal. E aí também aproveitar esse momento para dizer que, apesar da criação do CPA estar vindo nessa edição do selo Unicef, eu acho que isso vai ser trabalhado com mais detalhe a partir do próximo ano. Então, eu ficaria mais tranquilos, assim, claro que é bom que vocês tomem essa iniciativa, mas isso a gente ainda vai ter tempo para trabalhar melhor isso tudo. E aí vou aproveitar também para colocar uma resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional, né? Então, o CONANDA tem uma resolução que já orienta todos os estados e todos os municípios a como criar o seu CPA, um passo a passo, né? Explica o que é o CPA, o que é que ele faz, e eu vou aproveitar para depois colocar lá no grupo, tá certo? Essa resolução que eu acredito que pode ajudar muito. Mas respondendo assim, tua pergunta, quem cria o CPA é o CMDCA. O CPA é do CMDCA. Tá, ok. Muito obrigada, viu? Por nada. Tchau, tchau. Jaqueline. Jaqueline, tu escuta? Acho que vou passar então para Tayla Letícia. Olá, Flavinho, bom dia todo mundo. Bom dia. Vê só, Flavinho, minha dúvida é uma dúvida pequena. Em relação às atividades e ações feitas no município, como eu faço esses registros? Tem alguma plataforma que eu possa fazer esses registros para estar autenticando que a ação foi feita? Perfeito, ótima pergunta. Ter não tem, mas vai ter. O Unicef está desenvolvendo também um formulário onde vocês vão poder subir as ações que vocês realizam, colocar registro, colocar descrição. Tudo isso vai alimentar um painel que vai ser público, inclusive. Todos os 18 estados do selo Unicef vão poder utilizar esse painel e lá vai constar essas ações de vocês. Esse formulário vai chegar ainda em outubro, creio eu, mas ele ainda não está disponível. Aí, nesse meio tempo, o que é que vocês fazem? Vocês vão registrando autonomamente. Então, tudo que for feito, toda reunião, todo encontro, toda ação, precisa ter fotos, né? Precisa ter registros. E lá no formulário de inscrição dos adolescentes, gente, quando a gente coloca aquela pergunta, consultando vocês se o NUCA tem um Instagram, tem uma rede social, é porque o Instagram, a rede social, também é uma forma de armazenar registros.
Então, é por isso que a gente incentiva que vocês criem as suas próprias redes, suas próprias páginas e coloquem lá o registro de tudo. Aí, quando esse painel, esse formulário chegar, vocês só vão precisar usar os registros que já vão estar lá na rede social e subir nesse formulário. A minha câmera não está abrindo, não. E em relação a isso, essa contabilização de ações, a gente precisa ter 6, não é isso? Para declarar. Essas mesmas ações são essas que vão para esse sistema para alimentar. Isso mesmo, essas ações que vão para o sistema. Aí, até o final da edição são 6, né? Precisam ser 3 até metade da edição e outras 3 na segunda metade. Mas aí você vai poder subir lá no painel. Ok, então era essa a minha dúvida. Muito obrigada, tá? Por nada. Tchau. Caion César, consegue falar? Olá, bom dia, tudo bom com vocês? Sim. A minha dúvida era basicamente a que foi respondida pelos meus colegas. Eu só ia perguntar sobre algo que eu estava querendo fazer, que era um Instagram para o Nuca, eu como mobilizador, entendeu? Eu também sou orientador social lá da minha cidade, e eu tive a ideia de criar um perfil no Instagram para, sabe, ir registrando as atividades, só que com tudo que aconteceu, né, a questão da adultização, que foi um dos temas que foi falado, né, muito citado esses dias, foi algo que eu deixei meio que de lado, mas eu queria perguntar, para a criação do perfil, tendo a permissão dos pais, né, indo atrás com a permissão dos pais e tudo mais, é possível que tenha a criação do perfil no Instagram, ou é algo a se deixar de lado por conta desse tema? Tendo as autorizações, né, assim, tendo um respaldo, né, da imagem, da utilização da imagem dos adolescentes, que isso seja acordado com os pais e com os responsáveis deles, aí vocês podem sim criar um Instagram de vocês e divulgar as ações livremente. E não se preocupe não, viu, Caion, que, na verdade, a discussão de adultização, ela vai tratar dessa questão de criação do conteúdo, né, de uso de imagem inapropriada, erotizada, né, adultizada das crianças e adolescentes. E aí, como o Nuca é um espaço que precisa ser seguro, né, um espaço de proteção e protagonismo, depende do conteúdo que vocês postem, eu acredito que não vai ser um conteúdo voltado realmente só para o selo, então nem se preocupe, que não vai entrar nessa linha de discussão, não, viu? Pode ficar tranquilo. Agora, pode usar também em termos de uso de imagem, né, Flávio, para poder você ficar ainda se sentindo mais seguro. Você cria pede para os adolescentes e os responsáveis assinarem e deixa guardadinho ali, porque em caso também um adolescente ou o pai ou o responsável dizer, eu não quero que meu filho seja exposto nesses vídeos ou fotos, aí sim, você vai precisar tirar das redes. Mas fora isso, se for um momento de atividade, discussão, debate, um negócio seguro, nem se preocupe, tá? Exatamente, eu agradeço muito. É porque a questão é que, como é cidade pequena, sabe, tem a questão da política também, aí pode ser usado meio que como uma forma, sabe, de sujar a gestão. Aí era uma das coisas que me deixava meio inseguro, sabe, mas eu agradeço muito por ter essa dúvida para mim. Sim, eu acho que a questão é o conteúdo que vai ser publicado, como Carlinha diz, né? Se você vai fazer um canal para o Nuca, ele precisa estar pautado somente no que o Nuca trabalha, né? Que seja um conteúdo diretamente ligado ao que os meninos estão fazendo, um conteúdo responsável, um conteúdo ético, que evite a exposição desnecessária e tudo mais. Alguns colegas estão falando aqui que tem um modelo, eu também tenho um modelo personalizável, não é nem personalizado, mas que vocês vão poder abrir e colocar lá o nome do município de vocês e utilizar como termo de imagem. Eu posso colocar isso no grupo assim que a gente terminar aqui, tá certo? Vou mandar lá no grupo quando a gente acabar aqui. Agora, pelo adiantar da hora, vamos continuando, gente. Tayla, tu consegue falar agora? Já falou, né? Antônio Bellarmino. Pronto.
O colega estava falando sobre as imagens, a produção de imagem. Eu trabalho aqui no serviço de convivência e a gente tem um formulário que os pais assinam autorizando as imagens dele, né? Com isso. Mas a minha dúvida é com relação, como é que eu sei que eu estou inscrito para fazer esse curso do AVA? Você vai acessar eu vou colocar aqui o link, né, do AVA, que é o ambiente de aprendizagem. Aí você vai se inscrever, criar o seu cadastro, e quando esse curso estiver disponível, aí a gente vai avisar lá no grupo. Aí você vai ter como se inscrever, porque uma coisa é o cadastro na plataforma, e outra coisa vai ser a inscrição no curso. Aí quando você estiver inscrito no curso, provavelmente vai chegar uma confirmação pelo seu e-mail, né, dizendo que você começou. Vão existir formas dentro da plataforma de você se certificar de que está inscrito, tá certo? E aí, se precisar, você pode, inclusive, me consultar, que eu te ajudo também. Ok. Aí esse link você vai mandar isso para fazer a inscrição? Não. Tá aí o link do AVA, que é onde você vai poder fazer a inscrição, tá aí no chat. Certo. E depois eu posso colocar no grupo também. Aí você já cria o seu cadastro. E depois, quando tiver disponível, aí eu coloco o link do curso. Sim. Obrigado. Viu? Obrigado. Obrigado a você. Vamos lá, então, Jaqueline Vanderlei. Pronto. Está me ouvindo agora? Sim. O meu problema, muitos já foram tiradas dúvidas sobre a questão da inscrição, e a minha preocupação agora é com a criação do plano do PPCA. PPCA, isso. Né? Eu queria uma orientação, como sou iniciante, as etapas, o tempo que é para ser feito, né? Enquanto essas 6, são 6, né? Essas 8 temáticas, como ela é desenvolvida? Eu tenho essa dúvida. Se puder, só uma orientação, depois eu vou pesquisando mais. Certo. Jaqueline, as 6 temáticas, elas são trabalhadas de formas muito diferentes em cada município. Vou te dar um exemplo. No modelo, se você olhar, vai estar lá mudanças climáticas como um dos temas. O Unicef, ele tem um movimento sobre mudanças climáticas chamado Entre no Clima. Muita gente aqui deve ter participado na outra edição. Nesse movimento, na última edição, muitos adolescentes do NUCA conseguiram desenvolver ações práticas sobre esse tema. Então, a gente viu muita ação de plantio de mudas, limpeza de ruas, limpeza de rios, limpeza de praia. A gente viu muito debate sobre mudanças climáticas, a gente viu muita roda de conversa sobre saúde mental, por exemplo, que também está dentro do tema da saúde nessa edição. A gente chegou a ver palestras onde alguns NUCAs receberam convidados de fora, pessoas de referência de algumas áreas que trabalharam também as temáticas que são obrigatórias. A gente teve NUCA fazendo oficina de conteúdo, então teve muita gente produzindo para as redes sociais conteúdo sobre os temas que são sugeridos. Enfim, uma infinidade. De verdade, se a gente tivesse um ano aqui conversando, eu não ia conseguir te dizer tudo que os NUCAs fizeram nas últimas edições. E os seus colegas sabem disso melhor do que ninguém, né? Os que já estiveram de outras edições. Então, o que tem que ser colocado nesse PPCA, nesse planejamento, são ações nesse sentido. Mas, para te tranquilizar, não é você que precisa pensar, não precisa sair tudo da sua cabeça, do que é que vai ser feito nesse PPCA. Pelo contrário, quem tem que pensar nessas ações são os adolescentes, e você acompanhando para facilitar. Então, a primeira pergunta eu não sei se você já está com os adolescentes definidos, engajados, se já conseguiu se reunir com eles, mas a primeira pergunta é justamente saber o que é que eles pensam que pode ser feito para trabalhar cada temática, certo? Certo. Porque a gente está eu estou iniciando, eu nunca trabalhei com NUCA, né? Estou com a turma do pessoal da orientação do serviço social, e estou me engajando, né? A questão, já fiz a visita, ainda não, conversei com os alunos, estou com os alunos, porque eu sou professora, eu tenho muito aluno, tem muito.
e estamos, os meninos e as meninas já estou com o nome, a questão do telefone, que muitos não têm, mas você já foi resolvido, já foi falado para pegar o telefone de um responsável. Então, essas temáticas, elas têm que ser desenvolvidas durante os 4 anos, não é isso? Isso. Pronto. Eu vou lhe dar outra dica, Jaqueline. Você está no grupo de mobilizadores? Sim. Do WhatsApp? Toda quinta e sexta-feira, aquele grupo é aberto para que vocês interajam uns com os outros. Eu acho que ninguém pode te ajudar melhor do que os teus colegas a pensar nessas dúvidas aí, porque esse povo é craque, minha filha. Esse povo tá um tempão já trabalhando com o Nuca. Então, amanhã, quando o grupo estiver aberto, lança lá a tua dúvida também, lança a tua pergunta, vai tirando, né, tuas questões, que eu tenho certeza que o pessoal vai ajudar. Tá certo, obrigada. Por nada. Pronto. Agora, Laís Borges. Para encerrar as inscrições aqui pelo microfone, eu começo a responder as perguntas do chat. Pode ir, Laís. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber, porque assim, eu sou marinheira de primeira viagem, né? Quais seriam as primeiras atividades e temas principais que a gente poderia começar fazer no primeiro encontro? Pronto, eu acho que um primeiro encontro precisa, como você é marinheira de primeira viagem, a gente também pode imaginar que muitos dos adolescentes vão estar participando pela primeira vez, né? E eu não sei como é no município de vocês, mas é muito comum que o Nuca seja a primeira vez que o adolescente está participando de um espaço como esse, né? Um espaço de participação, de cidadania, um espaço que escute ele, e tudo isso é muito novo. Do mesmo jeito que é novo para vocês, vai ser novo para os adolescentes, na maioria das vezes. Então, Laís, eu acho que o primeiro encontro tem que falar sobre participação, tem que falar sobre Nuca, tem que apresentar a ideia. Esses materiais que a gente apresenta aqui nessas salas abertas, eles são disponibilizados também lá nos grupos para vocês. E, por exemplo, quando eu comecei aqui, não sei se você está desde o começo, mas eu mostrei 2 slides que rapidamente explicam o que é o Nuca, né? Que é um grupo que existe para com tal objetivo, com tal função. Eu acho que isso você pode apresentar para os adolescentes. Agora, a longo prazo, quem vai dizer qual temática precisa ser trabalhada primeiro, qual temática é mais urgente, qual faz mais sentido, quem tem que dizer isso são os adolescentes, sabe, Laís? Tem que ser um momento de você sentar pela primeira vez, apresentar o que é esse grupo e ouvir eles do que é que eles têm vontade de trabalhar. Acho que esse é o caminho. Que bom, obrigado, Flávio, por tirar minha dúvida. Pronto, agora eu vou então. Vamos lá. José Moura perguntou: haverá ciclo de formação também para os adolescentes participantes do Nuca? Alguém sabe dizer? Quem está aqui de outras edições sabe que já aconteceram eventos presenciais que os adolescentes participaram. Na verdade, acontecem sempre atividades que a gente busca engajar eles. Então, vai acontecer também nessa edição. Não posso te dizer quando, com certeza, mas já existe um planejamento para que no ano que vem mesmo aconteçam alguns eventos que os adolescentes possam participar, né? E aí a gente não tem condições de colocar todos os adolescentes para participar, mas geralmente sempre participam 2 ou 3 adolescentes, e esses momentos também estão no nosso planejamento. E online também, estou falando de evento presencial, né? Que a gente não tem condição de contar com todo mundo. Mas online também a gente pensa em algumas atividades virtuais que os adolescentes possam participar, viu, José? Então, vai acontecer isso, vai rolar. Aí a Diginam perguntou se eu posso adicionar o mobilizador lá de Barra de São Miguel no grupo. Sim, eu peço, então, a Diginam ou o próprio Ítalo que entre em contato comigo pelo canal da Acerte, explique o que quer entrar no grupo, que aí eu envio o link de convite. Marise perguntou: como o CRAS de Pindoba pode desenvolver ações que constem no censo com a primeira infância, tendo em vista que não tem o Criança Feliz?
Eu não sei, Marise, se a sua pergunta é em relação ao NUCA, em como o NUCA pode trabalhar primeira infância, porque se você... não entendi se sua pergunta é especificamente sobre o CRAS ou em relação ao NUCA. Mas alguns NUCAs trabalharam primeira infância nas outras edições, participando da construção da Semana do Bebê que aconteceu, teve muito NUCA participando disso, teve muito NUCA fazendo ação de conscientização e comunicação com a comunidade de cada município para falar sobre os direitos da primeira infância. Então, são algumas ações que podem te inspirar a trabalhar esse tema. Aí, Luane Pereira perguntou, Flávio, 4 adolescentes não têm número de telefone, então eu deixei em branco essa informação na inscrição. Tem algum problema? Não, Luane, problema não tem, mas se isso acontecer nas próximas vezes, pega o número dos responsáveis ou dos pais desse adolescente e coloca lá no formulário, tá certo? Pronto. Aí o CRAS de Pedra Branca, Paraíba, perguntou, adolescentes que já participaram do NUCA, que querem participar novamente, mas já completaram 19 anos, podem fazer a inscrição? Não. A inscrição no formulário não é de pessoas com mais de 18 anos, não é aceita. Esses adolescentes podem, de repente, acompanhar algumas das atividades, né? Ser ouvintes em algumas das ações, mas ser inscrito mesmo, tá lá no formulário, isso não é permitido, não é possível, por essa questão da idade. Certo, gente? Vou continuar aqui. O Pedro Luanderson perguntou, a questão da criação e reativação dos NUCAs, depois do prazo do dia 27, ainda vai ser possível inscrever algum adolescente que entre em contato com a gente depois dessa data? Sim. O formulário de inscrição, até dia 27 de novembro, vocês precisam ter colocado lá, tem escrito 16 adolescentes no mínimo. Mas depois desse prazo de 28 de novembro, vocês vão poder continuar inscrevendo adolescentes até o final da edição, porque então aquele formulário vai ficar aberto. Como a gente sabe, né, tem adolescentes que não continuam, tem adolescentes que saem do NUCA durante uma edição, adolescentes que saem da cidade, então precisa estar sempre renovando. E aí você vai poder fazer essa inscrição até 2028, esse formulário vai ficar aberto. Certo, Pedro? Maiara perguntou, tem outro calendário das entregas do NUCA atualizado? Você pode disponibilizar? Maiara, nós estamos todos esperando o guia definitivo de participação cidadã de adolescentes. Quando esse guia sair, ele vai chegar com todas as entregas nas datas novas, tudo certinho. E aí eu encaminho lá no grupo. Mas para não perder a viagem, pega aí um papel, uma caneta e anota. O curso obrigatório de mobilizadores precisa ser realizado até 27 de novembro. A inscrição de 16 adolescentes precisa ser feita até dia 27 de novembro. E o PPCA precisa ser apresentado no primeiro fórum comunitário até dia 15 de novembro, até dia 15 de dezembro, perdão. Então, essas são as 3 entregas para 2025. São as 3 prioridades que vocês têm que dormir e acordar pensando nelas. 28 de novembro, o curso obrigatório. 28 de novembro, a inscrição dos 16 adolescentes. E 15 de dezembro, a apresentação do PPCA, tá certo? As outras entregas, a gente vai trabalhando ao longo do tempo. Jackson perguntou como é que ele faz para entrar no grupo dos mobilizadores. Jackson, eu vou colocar no chat o número da Acerte, o canal que a gente atende todos os municípios. Você pode entrar em contato e selecionar lá para falar comigo, que eu te envio o link de convite. Calígia perguntou, eu já tenho o Instagram do NUCA, ainda não estou com o termo de autorização assinado. Só posso colocar as fotos depois das autorizações? É o ideal, Calígia.
Aí tu corre para preparar esse termo de autorização, manda para os pais dos meninos, e aí continua postando. Você vai ter uma segurança para postar essas imagens, né? Porque as imagens vão estar autorizadas. Margarete perguntou se tem algum calendário de ações para o NUCA. Primeiro calendário das entregas obrigatórias de vocês, mobilizadores, é esse que eu falei, Margarete. Curso obrigatório, inscrição de 16 adolescentes e apresentação do PPCA. Agora, mais para frente, vai ser disponibilizado um calendário de ação para que vocês trabalhem mudanças climáticas, que é como eu falei, o Entre no Clima, Unicef. Vão existir outros calendários de ações também. Agora, a prioridade agora são essas 3 entregas, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Sim, Marcos perguntou se quem já era do selo na edição passada e já tem um cadastro no AVA, vai poder utilizar o mesmo cadastro para fazer o curso? Sim, pode usar o mesmo cadastro para fazer o curso, tá certo? Flávia perguntou sobre os termos de uso de imagem. Já tenho, sim, esse termo de imagem. Vou enviar lá no grupo de vocês também. Acredito que seja isso, né, gente? Do chat, acredito que seja só. Mais alguma dúvida, gente? Olivia perguntou, eu não entendi sobre essas 6 ações até o final da edição. Pode responder? Sim. Olivia, eu não sei se você participou dos ciclos formativos presenciais, mas se você participou, ou se o mobilizador do NUCA participou, caso não seja você, ele recebeu um documento que tem um cabeçalho laranja. Aquele documento é o modelo do PPCA. Então, o PPCA, ele traz uma série de temáticas prioritárias que o Unicef sugere que os NUCAs trabalhem, né, que são as temáticas que vão orientar as ações de vocês. A ideia é que vocês trabalhem essas ações com os adolescentes do município quantas vezes vocês acharem necessário. Tem município que faz aí toneladas de ações, que faz mais de 6 ações em um mês, inclusive, mas o Unicef, como a gente está falando do selo, né, que tem uma metodologia, que tem as entregas obrigatórias, é obrigatório que o NUCA realize 6 ações até 2028. 2028 é o último ano dessa edição do selo Unicef. E até lá, o NUCA vai precisar ter feito 6 ações, entendeu? Então, quando a gente fala sobre 6 ações até o final da edição, é porque vocês vão precisar ter comprovado pelo menos 6 ações. Respondi, Olivia, a tua pergunta? Espero que sim. Seto Administração perguntou sobre o PPCA. O PPCA somos nós que iremos fazer, nós, que você diz, o mobilizador com os adolescentes, né? Porque, na realidade, quem faz são os adolescentes, quem vai dizer que temáticas trabalhar, qual temática vai trabalhar primeiro, quando tem que trabalhar, de que forma eles querem trabalhar. Quem diz isso são os adolescentes. E aí os mobilizadores vão estar lá para facilitar o processo, né? Porque vocês têm uma outra compreensão, né, de algumas questões, e aí vocês vão ajudar a criar esse documento que é o PPCA, mas tudo isso em colaboração com os adolescentes do NUCA. Selma Guedes perguntou se tem algum vídeo falando sobre o PPCA. Deve ter da outra edição, Selma, mas também tu pode ficar tranquila, porque a gente, assim como eu fiz esse momento aqui com vocês, para falar de inscrição de adolescentes, apesar da gente, né, ter trabalhado todos os temas, vão existir também salas abertas, momentos para a gente trabalhar só o PPCA, tá certo? Maiara, vou começar a direcionar para o final, faltam a gente estar nos últimos 5 minutos. Maiara perguntou sobre a resposta das cartas da COP30. Quem tiver produzido essas cartas, eu peço que entre em contato diretamente comigo, que aí eu vejo o retorno, né, para vocês. E Clebson perguntou se existe um grupo de mobilizadores do NUCA só de Alagoas.
E existe sim, eu vou mandar, entre em contato com o canal da Acerte que eu te envio o link. PPCA até PPCA é até o dia 15 de dezembro, CETO Administração. Porque ele vai ser apresentado junto com o primeiro fórum comunitário. É isso, gente. Esgoto as dúvidas. Esse não é o último momento que a gente vai ter para tirar essas dúvidas. Amanhã os canais de WhatsApp vão estar abertos para que vocês interajam, para que vocês continuem a discussão que a gente começou aqui. Mas quero agradecer grandemente a presença de cada um de vocês, né? Isso significa que vocês estão engajados, empenhados em fazer o NUCA acontecer nos municípios. Existe um grupo só da Paraíba, um grupo só de Alagoas, um grupo só de Pernambuco para mobilizadores. A gente repassa isso novamente. Karina ou Marcos, vocês conseguem colocar o número do canal da Acerte aqui no chat para o pessoal entrar em contato? Por favor. E aí, Karina também colocou aqui a lista de presença. Por favor, assinem, certo? Consigo colocar o número, Flávio. Pronto, obrigado, Carla. Beatriz perguntou se o articulador vai poder ter acesso à lista dos adolescentes inscritos. Vai poder ter acesso mais para frente, quando esse acesso for liberado, porque no momento a gente ainda não tem, viu, Bia? Mas quando tiver, o articulador também pode. Pronto. Carlinha colocou o telefone e o WhatsApp da Acerte aí, vocês podem entrar em contato. Esse plantão ele foi gravado, então a gravação vai ser disponibilizada para vocês muito em breve, quando a nossa comunicação fizer salvar essa gravação. E no mais, continuar agradecendo, dizer que a gente se encontra por aí. Não digo nada a vocês, mas já tem outra sala aberta praticamente na agulha para a gente falar só sobre o curso de mobilizadores. E caso os meus colegas já acertem, tenham mais alguma colocação, deixo o microfone aberto para vocês. Apenas para agradecer a participação de todas e todas, né? A gente se encontra em um outro momento. Qualquer coisa, estamos à disposição no canal Acerte. Gente, tenha um ótimo dia e bom trabalho. É isso aí. Muito importante a participação de vocês. Como o Flávio já disse, vai ficar gravado, sim. Posteriormente, iremos disponibilizar. Reforça a importância da comunicação dos mobilizadores com os articuladores, né, com o articuladora do seu município. Atualizem-se, leiam o guia definitivo que saiu, atentem-se a essa questão das datas, do que foi alterado, do que foi modificado, e contem conosco nessa caminhada rumo à certificação. Vamos que vamos, né, não, Flávio? É isso aí. Né, Carlinha? Né, Marcos? É sim, estou por aqui ainda. Cheiro, meu povo. É sempre um prazer estar com vocês, fazendo essas trocas, tirando essas dúvidas. Parabéns aí, Flávio, pela condução. E vamos embora para as próximas aí. Amanhã os grupos estão abertos, então não deixe de conversar, de trocar experiências, né? E aí a gente também, como sempre, a semana inteira está aberta aí, também nos canais de WhatsApp institucional, né? Que é o 83, 31 13, 58 37. Ele é telefone, mas você tem que ligar pela sua operadora. E o WhatsApp funciona normal. Chama a gente lá que a gente também vai te atender por lá. Passando as dúvidas, viu? Cheiro, minha gente. Pronto, vou aproveitar, gente, enquanto vocês não saem, eu vou colocar já o link dos grupos de mobilizadores para os 3 estados. Aí, algumas pessoas que estão aqui ainda não entraram, aproveita essa oportunidade, tá? Vou colocar aqui no chat rapidinho. Fiquem atentas, que é por estado, viu? Por estado, pelo amor de Deus, não entre no estado certo. Karina, eu vou mandar no teu WhatsApp, porque eu não estou conseguindo colar. Aí tu tem como colar, por favor, para mim, aqui no chat? Tem. Esse povo está saindo, vão ficar de fora dos grupos, eu digo nada. Eu quero saber se o povo assinou a lista de presença. Não leva falta. Pronto. Tá aí no grupo, gente. Vou fazer um print, né? A gente tem que registrar esse momento.
Vamos. Quem conseguir, abre aí a câmera. Eu vou tirar um print aqui rapidinho. Todo mundo pronto? Eita, povo bonito. 1, 2, 3 e... Tirei um, tirar outro. Todo mundo na pose. Foi. Menino, o É Beto isso. abriu até a câmera ali, ó. O Humberto, José Moura. Eita, o povo apareceu. Obrigado, gente. A gente se fala, viu? Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima. Até a próxima, professora Estefânia. Ei, estão pedindo para ir de novo. Conseguiu, Luiz Eduardo, com certeza. Vai de novo, é? Tá bom. Quem tiver aí, vamos de novo. Peraí, calma. Minha gente, tem mais, olha. Tem mais, tem mais. Bora, ó, a última. 1, 2, 3 e... Foi. Isso foi Tirem Cátia, ó, que não tinha o print aparecido de na outra vocês também foto. por aí. Vai de novo, Flávio. Tem que sair bonito nesse print. Poxa, você saiu linda. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Bom trabalho para todos Tchau, vocês. tchau, gente. Até mais. Tchau, Juan. Tchau, Amanda.